Olá, olá, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos trabalhar com uma questão que é a sombra, tá? E onde tem sombra, nós precisamos também falar de liberdade. Porque sombra só é sombra porque nós não temos liberdade para expressar os nossos pensamentos e sentimentos, e isso acaba com a nossa liberdade, tá? Então é isso, bora lá. Eu tenho lido essa semana um conteúdo sobre sombra, porque tem coisas que a gente não entende sobre a iluminação. Iluminação é luz. Para que a gente consiga manifestar a luz que nós já somos, a gente precisa iluminar a nossa sombra, tá? E que nem diz Jung, a sombra não é uma coisa ruim, a sombra é puro ouro, né? Toda a nossa sombra, ela é a repressão do que nós mesmos reprimimos, tá? Nós fomos desde criança conduzidos a reprimir nossos pensamentos, nossos sentimentos, comportamentos inadequados e outras coisas. Em relacionamentos também, a gente nem sempre expressa o nosso pensar, o nosso sentir. Tem coisas também que a gente diz, eu jamais faria isso, eu jamais faria aquilo. Os julgamentos que a gente tem também entram na nossa sombra. As nossas explosões. Tudo aquilo que os outros veem em nós e que a gente não consegue enxergar em nós mesmos é sombra, tá? Agora eu tô falando de um passo antes da iluminação. Eu tô falando de enquanto nós ainda estamos no tempo do aprendizado. No tempo do aprendizado através do contraste, que é dor e sofrimento. E do tempo do aprendizado através no tempo da ternura, que é o tempo do aprendizado, que a gente começa a aprender o que é amar, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre esse tempo aqui, só para você se localizar em que tempo, em que espaço-tempo a gente tá. Oi, Karina, oi, amores da minha vida, sejam bem-vindas. Para que a gente possa se localizar da onde acontece esse adentro à nossa sombra. E a nossa sombra não é a noite escura da alma, tá? É diferente. A noite escura da alma a gente vive lá no tempo do aprendizado, que é quando a gente entra em contato com as nossas dores mais profundas. Sombra necessariamente não é dor. Por exemplo, se você tem um sonho, eu já vi pessoas terem um sonho de ser piloto de avião, de ser cantora, de trabalhar com mulheres e fazer uma coisa ou outra totalmente diferente no seu trabalho, na sua profissão, mas tem aquele sonho dentro de si de ser uma bailarina, né? Eu sempre sonhei em dançar balé, e agora eu comecei a fazer aula de balé e vi que eu amo jazz também, então vou fazer jazz também. E eram coisas que antes eu não dava importância, eu achava que era jogar dinheiro fora ou coisas desnecessárias. E por exemplo, nessa aula de sábado de balé que eu fui, quando finalizou a aula, eu me reconectei com Deus, assim, como se me separasse dele, né? Mas eu intencionei a presença dele e agradeci mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, pela existência e por eu estar vivendo essa experiência. Então tem coisas na sombra que não é ruim. A gente julga a nossa sombra como boa ou má, mas tem coisas na nossa sombra que é puro ouro, que nem diz Jung. A nossa sombra, 90% da nossa sombra é puro ouro. É aquela apresentação que tu queria fazer no colégio, aquela dança que tu queria mostrar, aquela música que tu queria ouvir pela rua correndo e cantando. Eu me lembro muito bem quando eu tinha 12, 13, 14 anos, que eu andava com a minha amiga Aline, né, minha companheira de leituras e filosofia,
E nós andávamos de braço dado na rua e cantando alto. E a gente cantava Elis Regina e cantava, a gente ia passear no centro, voltava caminhando e cantando, né? E a gente encontrava pessoas e algumas pessoas julgavam a gente, umas diziam que a gente era um casal, outras diziam sei lá o quê. A minha mãe e a mãe dela se conversavam e falavam umas asneiras. E, cara, a gente só era livre, criança, adolescente, que gostava de filosofia, de tomar café e de conversar sobre coisas incríveis. Né? Nossos papos não eram papos de chiclé, sabe? Eram papos, assim, muito massa. Muito massa. A gente gostava disso, sabe? E era tão bom, a gente era tão livre. E é isso que eu quero falar hoje com você, que a tua sombra está intrinsecamente ligada à liberdade. No dia 9, no topo da montanha, dia 8, vamos confirmar aqui para não errar. No dia 9, nós vamos falar sobre liberdade. Só que liberdade sem olhar para tua sombra não existe, sabe? Liberdade é você poder ser você e aquelas coisas que você mesmo se auto-julga, porque o pior julgamento é o teu auto-julgamento, tá? Como eu sempre digo, as pessoas só vêm expressar aquilo que está dentro de você, e é aí que eu dou a minha contribuição para essa leitura das sombras. E aí que eu trago a visão crística sobre a sombra, porque no mundo a nossa sombra ela sempre vai mostrar através do outro ou dos nossos resultados aquilo que a gente não consegue enxergar em nós mesmos. Por isso que eu digo que a gente tem que perdoar 70 vezes 7 todas as vezes. Sou eu que digo isso? Por que Jesus diz isso? Porque a pessoa só está mostrando a sombra que tem dentro de você. Quando você limpar essa sombra, a pessoa não vai mais te tratar daquela forma. Entende? Quando o Jesus disse, eu posso não ser crucificado, ele já sabia o que ia acontecer. Mas ele pediu, eu posso fazer isso? Ele soube que sim, que ele podia fazer isso, entendeu? Ele podia não ter sido crucificado, mas ele escolheu fazer isso, ele veio para isso, para ser um mártir, porque a história gosta de mártires. Eu sou historiadora de formação, a história gosta de mártires, e só entram para os livros de história os mártires. O homem gosta de sangue, né? Um sangue que se derramou por mim, alguém que se sacrificou por mim, minha mãe se sacrificou por mim, meu pai se sacrificou por mim. Entenda que não é nem necessário e nem pedido que você se sacrifique por ninguém. Eu hoje tenho ainda sombras, e é por isso que eu acho que eu fui voltada para isso, porque como é que eu ia transfigurar ainda tendo sombras, né? Ainda não sendo 100% livre. E é isso que é unir o ser da forma com o ser elevado da forma, com o ser elevado e formando o ser elevado da forma. É quando a gente une o nosso humano com a nossa divindade, o nosso próprio humano, nosso próprio ser humano com a nossa alma. Eu posso dizer alma porque nesse momento, se a gente conseguir unir a alma, antes do Cristo tem a alma, tem a ânima. Se a gente conseguir já unir o nosso humano com a nossa alma, voltar para o pleroma, voltar para a divindade em nós, já é muita coisa. Já é muito, sabe? Porque a nossa alma, ela é a luz. A luz que se sentiu separada e deu origem ao ser separado. Que não se originou, que se imaginou separado. Né? O ego é uma imaginação que a gente tem de separação.
É uma ilusão de separação. E aí, como a gente se sente separado, a gente quer ser aceito pelo outro, porque a gente entende o outro como outro. A gente quer ser aceito pela sociedade, a gente quer ser aceito pelos outros, né? E a gente não sabe como lidar com as nossas frustrações, a gente não sabe como lidar com a nossa sombra, com os nossos desejos, com os nossos anseios, a gente não sabe o que fazer em relação a isso. E isso é uma das coisas que eu observo nas minhas filhas e que nem sempre eu sei o que dizer em algumas situações. Nem sempre eu sei como auxiliar, né? Aí eu tava falando com a Antonella ontem, ela queria colocar um vestidinho, mas o vestidinho tava muito solto, ela não ia conseguir ficar de boa com aquele vestidinho caindo o tempo todo, né? E não dava tempo de eu consertar o vestidinho para sair. Então ela resolveu que ela não ia sair então, porque não ia com aquele vestidinho. E aí eu disse, filha, quem manda em você? Aí ela disse, eu não sei. Aí ela me olhou assim, eu digo, filha, quem manda em você? E aí ela disse, você? Aí eu digo, não, não é a mamãe. Quem manda em você? É o vestido ou você que manda no vestido? Quem manda no vestido é você que manda. Mas ela fica até com medo, me olhando, né? E é engraçado como a gente, mesmo que eu tenha buscado não gerar medo nas minhas filhas, às vezes eu uso desse artifício. E isso é liberdade. Liberdade não é você pensar assim, eu nunca vou meter medo nas minhas filhas, porque Jesus diz que a gente não ensina através do medo. Então eu nunca vou meter medo nas minhas filhas. Liberdade é dizer, em algum momento, se eu quiser, eu vou. Entende? Isso é liberdade. Liberdade é você dizer, eu nunca vou fazer tal coisa, eu jamais mataria. Eu jamais machucaria uma pessoa, jamais feriria a sua liberdade. É você dizer, cara, se em algum momento, em alguma circunstância, em algum instinto irracional eu puder fazer isso, eu faço. E quando você olha para sua sombra nesse nível, e com esse nível de entendimento, isso nunca vai acontecer. Tem uma palestra do professor Hélio Couto que ele diz que um senhorzinho de 90 anos está quase para desencarnar, mas aí tem uma briga de trânsito, vai lá e mata uma pessoa. E viveu uma vida inteira como uma pessoa legal para o mundo, uma pessoa legal sem cometer nenhum crime, né? E aí aos 90 anos ele vai lá e mata uma pessoa numa briga de trânsito, uma pessoa que ele nem conhecia, uma pessoa que nem, né? E aí ele diz, isso é sombra. Então, quanto mais a gente reprime a nossa sombra, mais ela vai tentar se expressar. Se você assume que você é humano e você é instintivo e ao mesmo tempo divino e que tá tudo bem ser assim, se você... Foi isso que eu fiz com a minha raiva, lembra? O meu maior processo foi em relação à raiva. Eu cortei várias vezes relações com Jesus por causa da raiva, dessa raiva. Já vou ler os comentários, tá? Eu cortei várias vezes relações com Jesus por causa disso. E entender, quando ele me disse, cara, eu te escolhi porque você sabe rezar e sabe trabalhar, e ele falou através da minha filha, para que eu não duvidasse que tivesse vindo dele, e que ele estivesse realmente falando, eu percebi que, cara, tu é perfeito como tu é, e tu é perfeito como tu é agora. E Deus quer se expressar através da tua diferença. Nós não somos todos iguais. Nós somos todos o mesmo, mas não iguais. E quando a gente quer botar todo mundo no mesmo balaio, Deus não se experimenta. A gente anula a individualidade, a individuação que Deus quer se experimentar. Se Deus quer se experimentar através de um jogador de futebol, através de uma bailarina, através de uma professora, através de um médico, através de uma terapeuta, deixa ele se experimentar.
Nós não somos iguais, nós somos o mesmo, e isso é diferente. Os meus dedos não são iguais, mas eles são da mesma Ana. Nós somos os dedos de Deus. Nós não somos iguais, mas nós somos o mesmo. Dá para entender isso? E se você não vier expressar aquilo que Deus quer se expressar através de ti, tu não cumpriu tua missão no mundo. Porque tu tem missão no mundo de se expressar através daquilo que Deus quer se expressar através de ti. Por exemplo, o professor Hélio Couto. O professor Hélio Couto vem fazer um trabalho muito semelhante ao meu. Jesus veio fazer um trabalho muito semelhante ao meu. Cada um na sua forma e na sua expressão. Jesus foi o primeiro a expressar a divindade, a receber a herança do Pai por nós. O Hélio Couto, por exemplo, eu falo do Hélio Couto porque é quem eu sei que acessou a consciência divina universal, né? Porque nem todos os iluminados acessaram a consciência divina universal, tá? Esse é um papo para outra hora. Mas ele eu sei que sim. O Hélio Couto, ele vem fazer um trabalho que ele canaliza nas suas palestras seres de luz, de alta luz, que precisam trazer um conhecimento para o mundo, e ele veste-se e se apresenta de forma totalmente neutra, para que o ser Hélio Couto não seja julgado. Ninguém sabe sobre a vida dele, nada, sabe alguma coisa do passado, e era isso, de quando ele se formou, do que ele fez, e era isso. Ele não fala se ele tem família, se ele não tem, se ele tem isso, se ele tem aquilo. O meu trabalho é o mesmo trabalho do professor Hélio Couto. Com qual diferença? Eu vim para expressar a minha vida. Então eu vou receber muito mais julgamento do que o Hélio Couto. Entende? Por que eu vou receber julgamento? Porque eu vim para expressar uma parte da consciência universal na vida humana, mostrando como é que é o cotidiano da vida humana, mostrando as imperfeições que são perfeitas para a divindade. Então eu estou sujeita ao teu mental inferior, eu estou sujeita ao teu mental superior, eu estou sujeita ao teu corpo. Isso eu estou falando dos nossos 7 corpos, né? Quem que vai me julgar em ti? O teu corpo mental inferior, o teu corpo mental superior, o teu corpo emocional e o teu corpo físico, o teu corpo humano também vai me julgar. Então todos esses 4 corpos, eles vão estar me julgando. Tu vai parar de me julgar quando tu chegar a atingir o teu corpo búdico, a tua alma. Até lá tu vai me julgar, certo, errado, bom ou ruim. Se ao invés de me julgar, tu seguisse o meu exemplo, me aceitasse como consciência divina universal manifestada na forma, aceitasse a minha imperfeição na perfeição, e ao invés de me julgar, buscasse ser como eu, tu acessaria o corpo búdico e átmico em ti. Entende? Do lugar que eu tô, do 7º corpo, entre o 6º e o 7º corpo, eu consigo sentir todos os outros corpos que são antecessores a ele, tanto em mim quanto em ti. Do lugar que tu tá, que pode ser no 4º, 5º corpo, no 3º, no 2º e às vezes no 1º, tu não consegue me acessar no corpo que eu tô. Deu para entender? O que eu faço quando eu te observo não é te julgar. O que eu faço quando eu te observo é compreender o que acontece nesses corpos inferiores. Tu não consegue ainda acessar
o que acontece nos teus corpos superiores. E o que acontece nos teus corpos superiores é o que acontece nos meus e nos de todos. Por isso que um desperto crístico consegue ter acesso a tudo e todos, o tempo todo. Deu para entender? Porque atingindo o teu corpo búdico, crístico, tu atingiu todos os corpos. Porque somos o mesmo. Não somos iguais, mas somos o mesmo. Deu para entender? Eu vou deixar essa informação ir decantando no teu coração. Não tenta entender só com a racionalidade. Porque às vezes eu precisaria de um machado para abrir teu corpo mental inferior. E até o teu superior. Para que você pudesse entender. E isso não é ódio a ti que eu tenho. É o entendimento de que às vezes só uma machadada, um romper com a tua racionalidade, conseguiria acessar a consciência divina universal. Porque eu precisei dessa machadada para acessar a minha consciência divina universal. E quando eu tento racionalizar, eles vêm e desligam a minha racionalidade para que eu pare de interferir, de racionalizar. Eu só tenho que receber, eu não tenho que racionalizar mais nada. E a Ananda está aqui, pode provar, isso foi desligada a minha racionalidade. Porque eu estava de novo querendo racionalizar. Deu para entender? Deixa eu ler o comentário aqui até que vocês vão deixando decantar. E hoje eu quero muitas perguntas, porque sombra é uma coisa que a gente não olha em nós. É uma coisa que a gente não aceita em nós. E ela pode ser boa ou ruim, mas como diz Jung, e eu concordo com isso, é puro ouro. Ana, penso que no meu coração queria sair pelo mundo e trabalhar com dança, mas penso coisa de criança, era o que ensinam pra gente. Fernanda, tem uma fase do processo que a gente volta a ser uma criança. Inclusive, eu tenho uma amiga clarividente, a Cecília, se ela não está aqui, ela vai acessar. Quando ela me viu a primeira vez, ela me viu com uma criança. E ela achou que essa criança era tipo um acoplamento de uma criança em mim. E não é. Eu vivo a criança e a adulta ao mesmo tempo. Eu vivo a Afrodite, que é a mulher sensual, ao mesmo tempo que eu vivo a Atena intelectual. Eu vivo a mãe ao mesmo tempo que eu vivo a Perséfone filha. Quando a gente passa por todos os arquétipos e dissolve todos eles e aceita passar por todos eles de novo e deixar eles se manifestar. Por exemplo, eu estava lendo quando a Érica veio aqui, eu estava lendo sobre Poseidon. Deixa eu pegar o livro aqui. Ai, eu tô descalça, olha que coisa boa. Ai, vocês vão me ver nas palestras de salto 15 e ao mesmo tempo descalça. E essa sou eu. Então eu tava lendo esse livro aqui. Homens, pelo amor de Deus, comprem esse livro. Leiam esse livro. Encontrem-se aqui, o seu arquétipo, mulheres esse. Eu vou fazer um curso para os homens, mas eu gostaria muito que os homens se autoconhecessem também. E esse livro que possibilita esse autoconhecimento. Sem mais nada. Só isso aqui é o suficiente. Você vai se autoconhecer profundamente, vai conhecer seus irmãos, seus pais, tudo. Estava lendo sobre Poseidon, simplesmente curiosa. Porque num teste que eu fiz há um ano atrás, eu olhei e eu tinha 0 Poseidon. O que é Poseidon? O deus dos mares, o emocional, né? O vingativo.
E aí eu tinha 0 Poseidon, sabe aquela raiva que tu expressa assim como um oceano? E quando as manifestações das emoções estão assim, pois então, comecei a ler sobre Poseidon, comecei a ficar assim. E a Érica, querida, aqui em casa, que recebeu todas as fúrias de Poseidon em mim. A minha sombra poseidônica, vamos dizer assim. A Érica recebeu um pouco disso, né? Por que que isso vai acontecendo? Porque a gente que tá luz, tudo que entra vai fazendo parte da gente. Tudo que a gente vai lendo, tudo que a gente vai experienciando, como a gente está aqui e a gente está no presente, a gente vai experienciando tudo, como vivendo. O livro das sombras que eu tô lendo não é aquele das sombras do Robson Pinheiro que eu tava lendo também, que aí eu fui pro umbral. Porque a gente vai, gente, onde a gente lê. Por isso que é bom a gente entender e parar de julgar as pessoas quando a gente conhece as pessoas em determinado momento da nossa vida. Se essa pessoa surgiu na nossa vida naquele determinado momento, observar em que fase aquela pessoa tá do seu próprio autoconhecimento e da sua própria expressão, que entra em ressonância com a nossa fase. Entende? Eu vou dar um exemplo do que esse livro da sombra, depois eu vou trazer o nome para vocês, ele fala, por exemplo, as nossas irmãs. As nossas irmãs são o reflexo da nossa sombra. Elas são as mulheres mais parecidas com nós, tiveram os mesmos pais ou irmãos, tá? Tiveram os mesmos pais, a mesma criação, e, no entanto, são totalmente diferentes de nós, a grande maioria. Normalmente, os nossos irmãos expressam a nossa sombra. Eu era racional, aquela que não tinha... eu era mais harmônica, eu não tinha lapsos de tô bem e tô mal, eu sempre fui mais equilibrada, né? A minha irmã sempre foi mais Poseidon. Não é esse o arquétipo dela, mas ela sempre foi mais altos e baixos, uma hora ama, uma hora odeia. Mas ela era, né, mais, na adolescência, mais livre, mais espontânea, mais andava de roller, se arrebentava, corria para pegar uma bola que ela não ia pegar no vôlei, sabe? Essas coisas assim, que você tirava de joelho no chão. Coisas que eu não fazia, porque eu via, né, não tem como pegar aquela bola, para que eu vou me jogar, né? Então, eu sempre fui assim, mais racional e ela mais emocional. Ela sempre teve mais sonhos, eu sempre tive mais planos. E nesse livro das sombras fala sobre isso, né? E eu tive já o acesso a isso em 2013, quando entrei a primeira vez em contato com arquétipos, né? Eu vi o meu pensar e sentir, eu vi o pensar e sentir dela e eu vi que era diferente, que nem por isso um era melhor ou pior do que o outro ou superior ao outro. Inclusive eu vi que eu tinha uma deficiência no expressar as minhas emoções e em sentir emoções, porque eu não sentia emoções, né? Eu era muito racional e eu racionalizava as emoções e elas não se expressavam, então, porque eu racionalizava, né? Eu resolvia antes de elas se tornarem ímpetos de expressão, antes de elas ganharem expressão. E aqui, no dia 9 do Topo da Montanha com Cristo, ele vai nos falar sobre isso, que enquanto o nosso pensar e o nosso sentir não ganhar expressão, nós não somos livres. Entende? Se você sente esse desejo de dançar e hoje você é um adulto, eu tenho professores de dança, eles ganham a vida dando aula de dança ou formando grupos de dança, entende? Isso é a expressão. Então, se o teu coração te chama para ser uma professora de dança, seja uma professora de dança. Se for para mentorar grupos de mulheres com dança, e pode ter certeza que a dança e a música são expressões que vão se manifestar nos meus trabalhos. Pode ter certeza, porque através do acesso ao teu corpo, ao teu expressar do corpo e do sentir da música, você acessa a divindade em você. É uma outra forma de acessar a divindade.
através do corpo, da expressão do corpo, a biodança. Eu não disse que quando abre, eu não tenho formação em biodança, eu fui em um evento de fim de semana de biodança. E o que eu observei é que abre teus registros akáshicos, abre tuas constelações familiares, abre todos os teus relacionamentos dessa vida, de vidas passadas, abre as tuas sombras, mostra a tua luz, tudo com dança, com biodança, com o corpo dançando, com a expressão do corpo. Como que eu percebi tudo isso? Eu conheço isso e eu observei. Quem não conhece entende que tem uma magia que acontece lá, mas não entende o que é um magnetismo. Mas eu só observei e fiquei sentindo, me permiti estar lá como aluna. Mas eu observei o que estava acontecendo na minha vida e pude observar que tudo aquilo acontecia também na vida da outra pessoa. Um toque de uma mão na minha mão, para mim era o meu marido, meu ex-marido, meu futuro relacionamento. O toque daquela pessoa sabia quem ela estava representando, né? Ela estava representando e eu conseguia acessar isso, né? Eu vi o toque do meu ex-marido na minha mão e disse, nossa, como foi bom esse toque, né? E eu vi o toque do meu futuro relacionamento, eu vi tudo isso, gente. Eu me abri para isso. Eu vi a mudança da Ana, o tchau para a antiga Ana, a atual Ana. Eu vi a experiência dessa mulher que é humana, feminina, masculina, encarnada e divina ao mesmo tempo. Entende? Se você não deixar todas as partes de você se expressar, você não atinge a totalidade em ti. E isso não é uma coisa que você precise se transformar. É uma coisa que você precisa acessar. Como eu sempre digo, quando você chegar lá, você vai ver que você nunca saiu de casa. Quando você voltar para casa, você vai ver que você nunca saiu de casa. Tava lá o tempo todo. Só tu não deixava se expressar, se manifestar em ti através de ti. É só isso. Deu para entender? Então, Fernanda Souza, se você sente no seu coração de trabalhar com dança, só pega e vai. Célia, a resistência me leva à falta de compreensão. Vou sempre pro racional. Como sair do racional? Ah, tá aqui. A Cecília tá aqui também. Vou começar essa leitura. Qual leitura? Ah, do homem? Bah, Ricardo, pra ti vai ser ótimo. E olha só, e vai vir um curso pra ti, tá? Vai vir um curso pra ti. Eu te acessei essa semana. Eu já te acessei aquela vez no evento do Jair, né? Desse livro aqui vai vir um curso pra você. Que você vai formar homens. Então, já compra pra ontem. Tu vai se ver aqui, tu vai se reconhecer e tu vai compreender e vai conseguir fazer um curso para homens se autoconhecerem. De homem para homem. Vai ser muito massa isso. Tu vai receber tudo durante a leitura. Tá? Vou fazer a biodança. Ai, Ricardo, é maravilhoso. Biodança é incrível. Eu não tinha noção, aqui em Caxias, eu nem sei onde que tem. Os grupos pararam todos. É uma coisa que eu vou fazer que é bem legal. Nossa, é maravilhoso. Deixa eu ver aqui, só vou responder a pergunta da Célia. A resistência me leva à falta de compreensão. Vou sempre pro racional. Como sair do racional? É uma pergunta bem simples e complexa ao mesmo tempo. Esse é o paradoxo da vida manifestada, né? Tudo aqui é simples e complexo ao mesmo tempo. Deus é simples, a vida manifestada é complexa. As relações são simples
e na vida manifestada são complexos. São os paradoxos da criação. Vamos lá. Como que eu tenho essa resistência à compreensão, sempre leva para o racional? Como que eu faço isso? Decantação. Olha só, é um fenômeno físico, tá? Que a gente vai ter que expressar no nosso coração. Decantação é a resposta. Você recebe um conhecimento, aí você quer racionalizar. Em primeiro lugar, a gente precisa entender uma coisa. Deus não é racional. O teu verdadeiro ser não é racional. Deus não fala as linguagens codificadas da linguagem humana. Para mim foi... Agora eu entendi, depois de muitos anos, por que eu fui fazer um mestrado em letras. Né? Por que eu fiz um mestrado em letras? Para entender uma aula que foi a aula mais difícil que eu já fiz na minha vida, que é linguística. Como que nós criamos padrões para padronizar? Como que nós criamos caixinhas de línguas para expressar símbolos de símbolos? Por exemplo, isso aqui é um livro. O livro é um símbolo de outro símbolo. As palavras são símbolos de símbolos. Se eu disser água, é uma palavra, é um símbolo da água, que é um símbolo. Então, nós criamos codificações na vida humana manifestada de símbolos, para que nós pudéssemos nos compreender na linguagem. E ainda assim, a gente não consegue fazer uma tradução decente, porque em algumas línguas e linguagens, e em algum conhecimento, por exemplo, assim, a Bíblia. A Bíblia é escrita a partir da consciência crística e foi modificada pelas instituições. Um curso de amor, um curso em milagres, foi criado trazido a partir da consciência crística, divina universal. E a gente está na consciência humana, buscando atingir a consciência crística. Joel Goldsmith escreve a partir da consciência crística. Nós tentamos interpretar a partir do quê? Da consciência humana. Não tem como uma coisa chegar na outra, entendeu? Mas de tanto ela se infiltrar, chega lá. E não vai ser através do seu racional. Mas se não tiver esse conhecimento da linguagem e da palavra do racional, você não ultrapassa a barreira do ego, que é a racionalização, para chegar a unir a fenda entre mente e coração e unificar o teu sentir com a tua consciência. Ou com a tua mente humana. Para depois chegar ao teu mental superior. Existem dois corpos de mental. Existe um mental inferior e existe um mental superior. Os conhecimentos da consciência divina universal vêm através do nosso mental superior. Mas para isso a gente precisa não ter barreiras no nosso mental inferior. O que tira essas barreiras do nosso mental inferior? Leitura, conhecimento, cursos, lives, entendeu? E aí você vai ascensionando ao mental superior. Aí você começa a racionalizar tendo insights. E depois você solta para receber pronto da consciência divina universal. Aí você começa a ascensionar os outros corpos. Então, qual é por isso que o Hélio Couto diz, qual é o segredo? Estudar, ajudar e trabalhar no limite das nossas forças. O estudar vai te fazer compreender e tirar as barreiras do mental inferior e ascensionar o mental superior, que vai receber os insights. O ajudar, o sentir. Vai ter coisas que as palavras nunca vão poder expressar. O sentimento de você ver alguém que você realmente conseguiu ajudar. E pode ser com coisas físicas, água, comida, pode ser. Pode ser com um abraço, com um colo, com uma aula, com conhecimento que você traz. Com uma dança maravilhosa que você faz, a pessoa consegue se libertar. Na biodança a gente consegue perceber as travas das pessoas. A gente consegue ver
os limites que as pessoas se autoimpõem, né? As travas, os tabus, os medos, os preconceitos, tá tudo lá, expresso numa dança. Outra coisa, por isso que a gente precisa também liberar o corpo, por isso que quem tiver a oportunidade de fazer biodança, eu aconselho que faça, ou técnicas de respiração, ou alguma coisa nesse sentido que possa também aliviar o corpo 1, para que atinja o 2, o 3, o 4, e chegar aos 5, 6 e 7, tá? Eu não sei se você veio para chegar no 7 nessa vida, mas no 6 eu te garanto que tu veio, que é o búdico, que é o crístico. O 6 eu te garanto que tu veio, tá? E esse é o ser mais elevado da forma possível, enquanto está na forma, né? O átmico, Jesus só conseguiu ficar 3 anos no átmico, porque ele se reduzia muito. Mas no búdico você pode viver várias encarnações no búdico. Bora. Não vou falar sobre esse assunto porque as pessoas não entendem o que eu falo, né? É aquilo que a Blavatsky retirou dos conteúdos dela para não ser mal interpretado, né? Isso também faz parte do que ela tirou dos livros antigos que trazem a verdade sobre a verdade mesmo, né? Que não é a verdade. Eu entendo que autoconhecimento, se não é para te usar na tua vida prática, não serve para nada. O que adianta eu saber o que eu penso, o que eu sinto e qual é a minha sombra? Tipo assim, eu tenho ciúmes mesmo, eu sou raivosa mesmo, eu sou assim mesmo e você assim. Aí vira a Gabriela, eu sou assim, você sempre assim. Eu tenho pra mim que não serve pra nada você ter um conhecimento que não contribui nem com você, nem com ninguém, sabe? Conhecimentos que só servem para ocupar espaço no teu mental, que você não consegue aplicar e expressar. Eu tive muitos desses conhecimentos. Eu tinha orgulho desses conhecimentos como historiadora, como filósofa, né? E entender que o conhecimento, quando ele não te serve para nada, para expressar nada aqui, é isso que tem que mudar na educação. A gente tem que mostrar para os alunos que a filosofia, que a sociologia, que a história, que a matemática, que o português, eles têm aplicabilidade prática na nossa vida. Só que nem nós que somos professores sabemos qual é essa utilidade prática, como é que a gente vai ensinar? Né? Eu tive uma professora de química que ela trazia isso. Ela dizia, você vai ser um tatuador, você não precisa disso? E como é que você vai misturar as cores? Como é que você vai fazer isso? Isso é uma reação química. Como é que você não vai ter esse conhecimento? Você precisa ter esse conhecimento de como isso se dá, de como isso acontece, de por que a tinta sai, por que tal tinta não sai. Básico, né? Mas a gente quer para tudo dar uma utilidade. E é isso que é muito legal em curso de amor também que Jesus traz. Ele diz que a gente se apega tanto ao tempo do aprendizado, que a gente aprendeu, o conteúdo que a gente tem, que a gente diz, agora isso aqui não vai mais ter utilidade. Né? A gente quer dar para tudo uma utilidade. E a pessoa e a coisa só tem valor pela utilidade que ela tem. E não é verdade. Todos nós temos o mesmo valor para Deus, mesmo que a gente não tenha a mesma utilidade no mundo ou fora do mundo. Mas nos ensinarem de que quanto mais útil a gente é no mundo ou para a sociedade, mais importante a gente é. Então, assim, Jesus trouxe uma mudança, ele é mais importante do que Maria. Jesus era profeta, Maria era o Cristo desperto que dava conforto. Então, aquele que era profeta é mais importante do que aquele que
expressa a consciência divina universal através do acolhimento? Será? Quando a gente entender que o empresário não é mais útil do que o funcionário, que aquele que serve a um propósito divino não é mais útil ou menos útil que aquele que serve a um propósito trevoso, quando a gente começar a entender isso de uma forma muito além do que a nossa compreensão humana é capaz de entender, a gente começou a entender Deus. A gente começou a entrar em ressonância com Ele. Sabe? Quando a gente entender que todos os filhos de Deus têm o mesmo valor, é aquilo que eu digo, Jesus foi crucificado, ele precisava ser crucificado para entrar como mártir para a história, para mudar a história da humanidade, e para isso ele precisou amaldiçoar a figueira. E eu entendo que o teu eu jamais conseguiria compreender como que alguém que amaldiçoou uma figueira merece uma crucificação, porque não merece, mas tem como consequência a crucificação, pelo nível de conhecimento que ele tem de que aquela figueira era Deus. E ele, sabendo que Deus estava ali manifestado naquela vida, naquela figueira, amaldiçoando, criou as consequências para a sua crucificação. Podia ter sido uma mosca, ou uma pessoa. Mas no grau consciencial de Jesus Cristo, a maldição em uma figueira que levou à morte foi o suficiente para criar as condições para que acontecesse o fenômeno da crucificação. E alguns entenderão isso, outros não entenderão isso que eu estou falando. Quanto mais ressonância com o pensar e sentir de Deus você tem, mais você entende o que eu falo. Quanto menos você compreende e entende. Mas se você sentar em meditação e pedir qualquer informação, ela te vai ser dada. E às vezes ela é te dada em palavras, às vezes ela é te dada em imagens, às vezes ela é te dada em sentires. Eu não disse para vocês que eu sou autorizada a compartilhar o sentir de Deus? Eu conheço o pensar e sentir de Deus. E eu sou autorizada a compartilhar um sentir? Por que ele me autoriza a fazer uma coisa dessas? E por que ele não te autoriza a fazer uma coisa dessas? Tu é autorizado, tu faz isso o tempo todo. Tu compartilha o teu sentir com todos os teus irmãos o tempo todo. Qual a diferença? Que eu estou mais consciente às vezes disso, às vezes menos consciente, mas eu tenho muitos momentos de muita consciência de que eu estou compartilhando esse sentir. Vamos ler os comentários. Cecília, creio que precisamos do racional para estar aqui, para o convívio com os não despertos. Ana, minha sombra gritou esse final de semana. Eu fiquei brava comigo porque estava criando alguém gritar comigo. E veio tudo porque eu estava fazendo isso comigo. Estou me acolhendo e perdoando. Isso aí. Gente, e depois que passa essa fase, primeiro a gente fica assim, né? Que nem eu que disse que já via minha sogra, já vinha de ré, ia pro meu quarto e ficava brigando comigo mesma porque que eu tava me xingando e me tratando daquela forma. Depois disso, você aceita que tudo bem se alguém gritar com você. Faz parte. Aí é aquilo que Jesus fala no momento da crucificação, que a nossa consciência divina manifestada não consegue entender, só a universal. Que é aí que ele diz, eu fui crucificado não por mim, mas pelos teus erros, saiu na Bíblia erros ou vontades, e na verdade é pelas tuas crenças, pelas tuas manifestações eu fui crucificado. Eu fui reflexo da tua dor, da expressão do teu sentir, da raiva de ti mesmo, olhar para a luz que tu é e não aceitar. Tu não aceita que tu é Deus em manifestação. Tu quer ser o pobre pequeno pecador e por isso tu me crucificaste. Né? E é isso que ele expressa lá. É isso que ele fala lá. É isso que ele manifesta lá. Entendeu? Naquele falar que ele tem.
E aí entrou para a história como Jesus morreu pelos nossos pecados. Olha só. Quando eu digo que ninguém entende nada, é porque ninguém entende nada. Poucos entendem, na verdade. Mas eu prefiro dizer ninguém, porque aí eu já boto todo mundo no mesmo balaio, aí já ficam todo mundo me criticando mesmo, como se eu fosse a única entendida do mundo, e eu não sou. Né? Mas deixa dar confusão. Deixa dar confusão, sabe por quê? Porque quanto mais nó eu der dentro de ti, quanto mais nó eu der, isso me veio também, quanto mais nó eu dou, quanto menos tu me entende, mais tu cria lapsos e buracos nas tuas sinapses. E esses lapsos e esses buracos vão procurar ser preenchidos, porque o nosso cérebro não aceita, né? A nossa mente humana não aceita que tenha lapsos e buracos, ela quer ter o entendimento. Então, eu criando esses lapsos e buracos nas tuas sinapses, você vai buscar uma resposta. Entende? Inconscientemente ou conscientemente, você vai buscar uma resposta. E aí a resposta te é dada, porque tu tem que receber por ti mesmo. Por mais que eu possa estar aqui, por mais que Jesus venha, e venha muitas vezes de infinitas formas, é só tu contigo mesmo que tu vai conseguir reintegrar a fé entre mente e coração e manifestar a consciência divina universal na forma humana. Né? Então a gente vai dando, a gente vai infiltrando, né? Fazendo buracos nessas sinapses para que elas se realoquem e fiquem bem doidas lá sem saber para onde ir, até que o sentir consiga infiltrar. E aí você vê que tanto faz a resposta externa, que tanto faz o pensamento que vem depois, né? O importante é que tu já sabe o que é dentro de ti. Nem importa se você não sabe explicar ou expressar, você já sabe o que é. E quando eu reconheço alguém, e eu reconheço no olhar, nem sempre na fala, porque a fala é muito parecida, mas eu reconheço no olhar, na presença, alguém que está nesse processo, que se dissolveu e que está sendo infiltrado pela consciência divina universal. Quando eu acesso isso, gente, é tão gostoso de ver. E eu fico observando. Né? Quando eu pude observar o Nenel, por exemplo, que é o facilitador de biodança, e eu vi o estado consciencial que ele está. Ai, que coisa mais gostosa. Sabe? Não existe uma palavra para explicar. É um reconhecimento de um filho pelo outro filho, como os dois sendo o pai, sabe? E eu quero que todos possam experimentar isso, sabe? Todos os meus irmãos possam experimentar esse estado em que você é livre para expressar suas emoções, os seus pensares e sentires, e livre para ser Deus em manifestação em toda a sua expressão. É aquilo que meu afilhado diz: ai, mas porque eu acho que quando eu me iluminar eu não vou poder andar de moto. Ave Maria, não entendeu nada sobre Deus. Essa é uma imposição que tu mesmo se impor, é um limite que tu mesmo se impôs, pelos conhecimentos que tu tem, pelas crenças religiosas, ou sei lá. Por que Deus se limitaria de alguma forma em se expressar através de ti? Né? Então, Fernandinha, se você está gritando com você mesmo através do seu irmão, diz: belezinha, belezinha. Tá tudo bem, tá? Deixa eu ver aqui. Eu tô me sentindo assim. A Karina. Gente, só perdoa o que tem para perdoar e manifesta o que tem para manifestar e vai deixando. Karina agora tá começando a querer dançar com Deus. Entender que tu já é perfeito. Gente, se você entendesse o quanto tu é divino, se tu soubesse o quanto tu é perfeito e tu é perfeito agora. Engraçado que a gente vai até o final de toda a história, para chegar lá no final de toda a história. Tem gente que às vezes nem sente essa consciência de que chegou no final da história, para entender que o começo estava certo. Que lá no começo já estava tudo certo, sabe?
É bem isso, né? Eu lembro dessa briga que eu tinha com os iluminados no banheiro, eu no banheiro da minha casa, dizendo: eu sei que eu já sou tudo que eu tenho que ser. Eu já entendi isso. E eu sei que é verdade. Mas não é que eu tô manifestando. Olha que porra de vida que eu tenho. Olha que desgraça. Olha como é meu dia. É um inferno a minha vida. Eu sou um inferno. Não é só minha vida e os outros. Eu sou um inferno. Eu não me suporto. Eu não aguento viver dentro de mim. Tá insuportável eu ser eu. Tá insuportável esse corpo sem força. Tá insuportável esse corpo que não consegue descansar, essa mente cheia de palavras e conhecimentos que não servem para nada. Tá insuportável não saber o que fazer nessa situação. Tá insuportável eu ser cobrada, eu ser julgada. Tá insuportável isso aqui. Tá tudo aqui insuportável. E pior é que eu sei que se eu desencarnasse eu não ia resolver nada. Porque eu sou eterna. Ia só piorar. Entende? Então era insuportável. É um momento insuportável que a gente passa. E faz parte, gente. E faz parte. E quando a gente percebe que depois que passa tudo isso, e a gente percebe que lá estava Deus naquele momento e a gente simplesmente não enxergava, por isso que Deus só quer que a gente o veja o tempo todo, em tudo e todos. Porque Deus estava lá naquele banheiro chorando, reclamando e achando tudo aquilo insuportável. E não entendendo nada. E ao mesmo tempo entendendo que não tem outra coisa para fazer, então eu só paro quando eu me iluminar. E quando eu me iluminar eu sei que eu não vou parar, porque aí é mais e mais e mais. Ah, acabei de manchar meu vestido. Branquinho, de café. Mas o que eu quero que tu entenda é isso, sabe? Sem olhar para tua sombra, e a tua sombra tá no teu julgamento sobre o outro. E não finja que tu não julga o outro, ou que tu não me julga. Ou não julga Jesus, ou não julga ninguém. Tu inventou um Jesus que nem existe. As igrejas inventaram um Jesus que não existe. Eu nunca vi. Eu achava que ele era manso e gentil. E eu só vi ele ser manso e gentil com as crianças. Com todos os adultos. Eu vi ele sendo o pai impositor. Violento. Agressivo. Forte. Com todos. E eu não sei por que a gente simplesmente ignora as falas de Jesus que mostram a verdade sobre quem ele é. A gente quer que ele caiba naquele ideal que a gente acredita que seja um ser iluminado ou Deus em manifestação. Um ideal falso de perfeição. A gente vê Jesus como máximo ponto referencial, mas não vê ele como ele é. A gente não vê Jesus como ele é. A gente só lembra e dá outra face. Nunca vou conseguir fazer isso, nunca vou conseguir ser como ele é. Então, sendo assim, eu vou ter ele como externo a mim, para me cuidar, para me proteger, para me ajudar com os meus problemas, mas eu nunca vou ser ele. Eu nunca vou ser Deus que ele disse que eu sou. Eu nunca vou ser o irmão dele que ele disse que eu sou. Eu nunca vou fazer mais do que ele fez, como ele disse que eu faria. Essas partes eu vou ignorar.
Eu vou ignorar o que ele disse para Marta? Senta aqui e me ouve, porque não tem nada mais importante no mundo do que me ouvir. Ao invés de ficar servindo os outros. Os outros, metaforicamente falando. Se você é Deus e você é manifestação, e Ele quer se expressar através de você, porque Ele te emanou numa centelha divina, individual. Você se sentiu separado e por isso você abandonou Deus. Simplesmente sinta-se unificado e reintegre-se a Ele. E manifeste tudo que Ele quer se expressar através de ti. Porque cada pensar e sentir teu é Ele querendo pensar e sentir e se manifestar. E confia em quem é. Nesse momento a gente precisa de fé, até o momento que a gente tem conhecimento e sabe como as coisas são. E mesmo quando tu estiver lá com todo o conhecimento, quando tu volta aqui para o mundo e para as manifestações do mundo, tu vai duvidar de ti. E eu vou estar aqui para te dizer, tu é o Cristo, tu é o Filho de Deus, tu é Deus em manifestação. Não duvide de ti. Confie na força que tem em você, que não é força, que é o poder de Deus em manifestação. Faz aquilo que Deus dentro de você diz para você fazer. Expresse aquilo que Deus dentro de você quer se expressar. E aquela sombra que você tem, se ela machuca você ou alguém, pegue essa sombra e limpe, reintegre. Limpa ela, purifica ela, manifesta ela a partir do amor. Fernanda, verdade, não me suporto. É bem fase, né? É bem fase, assim, de a gente não se suportar. É uma fase de a gente não conseguir se expressar na nossa verdade, na verdade do que a gente é, na verdade do que a gente veio fazer. Faz tudo parte. Tudo faz parte. Tá? Ricardo, ensina como fazer essa técnica de limpeza e perdoar. Ensino. Da sombra. Tá. Primeira coisa que a gente precisa fazer é reconhecer a nossa sombra. Tá? Primeira coisa, autoobservação. Como as pessoas te julgam, pega todo o julgamento das pessoas e anota num papel. Põe no papel tudo aquilo que você gostaria de fazer e você nunca fez. Todos os desejos que você teve e você nunca realizou. Todos os medos que você tem e você nunca contou nem pra você mesmo. Põe tudo no papel, tá? Então, ó, depois volta essa live porque é bastante informação, vai dar uma lista grande. Anota tudo que aconteceu na sua vida e você gostaria que não tivesse acontecido. Tudo. Vai para mais de 300 eventos ou situações. Se demorar um mês para fazer a lista, vai fazendo e já vai limpando. O que você vai fazer? Você pode fazer o FT para cada um desses eventos e dessas situações? Pode fazer. O FT pode servir como limpeza. O FT é bem legal, porque mesmo que eu me sinta julgado pelo fulano, pelo Beltrano, eu me amo e me sinto completamente. Pode fazer um FT. Pode fazer. É uma técnica. Eu digo que só ensino 2 técnicas, né? FT e Ho'oponopono à luz da consciência crística. E as que eu recebi da consciência divina universal, que é perdão e ponte de luz, que é a mesma coisa. Também dá para fazer a ponte de luz aqui. Você se vê caminhando nessa ponte de luz. Tudo ao seu redor é luz. Você se sente acolhido. Você caminha nessa ponte de luz e entrega todo aquele sentir, que nem sempre as palavras vão poder estar ali naquele sentir. Você entrega todo aquele sentir para o Cristo. Aí pode ser que você veja Jesus Cristo, alguma imagem ou nada. Eu no começo via Jesus, né? Depois foi acontecendo e eu compreendendo que eu sou Cristo, que eu sou a luz divina universal.
eu simplesmente entrego para a luz, eu unifico. Às vezes eu vejo Jesus entrando em mim, unificando, e às vezes eu vejo uma luz descendo, né, e dissolvendo aquilo que está nas minhas mãos, né. Depende de como você se sente. Ó, já dei 2 técnicas, o EFT, a ponte de luz, mas é necessário que isso aconteça. Por quê? O EFT, ele vai te levar para um momento de paz. Você só vai terminar quando você sentir paz. Parar de fazer EFT quando você sentir paz. A ponte de luz é a mesma coisa. Você vai ver que vai finalizar e você vai sentir uma paz. E faça até sentir paz. Se às vezes é muita coisa que você acessou naquele dia e você não conseguiu sentir aquela paz naquele dia, aceita que ali, aí você vai acordar do transe, porque você entra num transe, né? Você desdobra quando isso acontece. Na apometria a gente pode dizer que a gente desdobrou, a gente sobe para os nossos corpos superiores. Por que eu digo isso? Porque o teu ego, teu corpo 1, 2 e 3, teu corpo físico, teu corpo emocional e teu corpo mental inferior, e teu corpo etérico, esses corpos, eles são parte do nosso ego, tá? Eles não têm capacidade de perdão. Nunca. Não tem. Então, de qualquer forma, para você conseguir fazer essa limpeza, esse auto-perdão, você vai ter que ascensionar a pelo menos o mental superior, que é o que a gente ensina no primeiro nível de perdão. Eu sou muito bom, eu sou incrível, e aí eu perdoo você, que é um pobre pequeno pecador, não sabe o que faz, né? E aí eu sou incrível, maravilhoso, e aí eu te perdoo, porque eu sou demais, sou bondoso, não é? É o primeiro nível de perdão que a gente aprende. Se a gente conseguir aplicar esse, a gente já está no corpo 4. A forma como eu explico os 7 corpos, nenhum livro e ninguém na face da Terra nunca explicou, porque ninguém recebeu isso. E nem eu tinha recebido até essa semana dessa forma. Mas é isso que a gente faz. Eu explico de diversas formas, infinitas formas. E é aquilo que meu mentor pediu para eu fazer. Explique de 1000 formas. Né? Eu, como professora, eu lembro que eu tinha uma professora que ela disse assim: Ana, eles estão só na 8ª série. Se você falar, eles não vão entender. Porque o corpo mental deles, ela não falou com essa palavra, mas a cognição deles ainda não consegue entender. Você precisa escrever no quadro, eles precisam escrever e anotar. Porque eles só vão estar prontos com 22 anos, essa parte que consegue entender com uma simples fala. Entende? Por isso que tem a repetição, a repetição, a repetição. Na forma de ensinar, no ensino, aprendizagem. A gente repete o A 1000 vezes. Né? Por que a gente faz isso? Porque a gente ainda não está com a nossa cognição o suficientemente pronta para isso. É a mesma coisa aqui. Você tá no tempo de aprendizado. Depois você passa por um tempo de desfazer. Hoje a gente está falando sobre uma intersecção entre aprendizado e desfazer. Só tem liberdade no desfazer daquilo que você achava que era, o que tinha que ser. O que é um ideal de perfeição para você? Te aprisiona. O ideal de ser perfeito, de um ser perfeito, te aprisiona. Entende? Então, se você quer... Para mim, Jesus é a perfeição. E é o meu objetivo de manifestação. A gente não é perfeito, mas o objetivo é vir a ser perfeito aqui. Como é que eu vou saber que esse ideal de perfeição é o que eu imagino que seja? Porque o que eu imagino que seja nunca vai ser a realidade. Eu preciso acessar a consciência dele para saber o que ele pensa e sente. Hoje eu acesso. Não em todos os momentos e não o tempo todo, mas eu acesso a consciência dele. Eu consigo ter esse acesso. Então eu sei o que ele pensa e sente em muitos momentos. Quando eu dou uma informação para vocês, eu não estou sendo leviana ou inventando. Eu acesso.
Da mesma forma que ela está disponível para te acessar agora. Por que você acessa? Primeiro, porque não acessa. Primeiro, porque você não acha que é possível. Você acha que é possível você acessar a consciência de Jesus Cristo agora? Como você está, como você é? Se você aceita que você pode acessar, você acessa. É aquilo que eu te digo. Eu te mostro, durante a tua vida, os teus atendimentos, as tuas falas, todas as vezes que tu acessou, eu consigo observar, através de uma descrição de um atendimento que você fez, de um amor que você sentiu, eu consigo dizer, você acessou a consciência crística ali. Toda vez que nós formos amor, agirmos de acordo com o amor, nós estamos no fluxo da vida, nós estamos em ressonância com Deus. O amor não é só um sentimento, é o que tu é. Toda vez que tu manifestar o amor que tu é, tu entra no fluxo da vida, que o professor Hélio Couto fala, tu entra em ressonância com Deus. A ressonância mesmo, você começa a ressonar com Deus. Toda vez que você pensa, sente e age contrário ao amor, infiel a ti mesmo, não se permitindo pensar e sentir tudo que você pensa e sente, você é infiel a ti mesmo, você está sendo dissonante de Deus, dissonante do amor que tu é, e aí você vai manifestar contrário ao amor. Dor e sofrimento é o resultado disso. As palestras que eu dava eram palestras de física quântica, bem no começo, mas eu fazia técnicas de consciência crística, sem ter despertado ainda. Como é que eu conseguia fazer isso? Porque eu acessava, porque eu amava, porque eu estava fazendo aquilo em amor profundo. Eu quero que tu sinta o amor que tu é, que tu manifeste o amor que tu é por ti mesmo. O amor que eu expresso por ti é o amor que eu sinto por mim. Se Deus é amor e você é o filho dele, você é amor. Ao se amar, ao se aceitar, ao ser livre para ser quem tu é, tu expressa a Deus e o amor de Deus. Entende? Então, no fundo, todo amor é auto-amor, toda cura é autocura. Todo expressar de sentir é o expressar de sentir de Deus na manifestação. Não precisa fazer força para amar. A ausência da dor, da mágoa e do ego e do medo é estar em amor. É isso aí, Cecília, é bem isso. Mas tem pessoas que, por não se amarem, por se sentirem o pobre pequeno pecador, não manifestam o amor. E nesses casos é bom ter uma figura de Jesus Cristo te dando o colo, o conforto, emprestando a alegria e o seu amor a ti. Você pode pensar assim, eu não me amo. Da mesma forma que o perdão, olha outra técnica, Ricardo. Eu posso não conseguir me perdoar pelos erros que eu cometi, ou pelos erros que cometeram comigo, e eu hoje, sabendo que fui eu mesmo cometendo esses erros comigo, eu posso não conseguir me perdoar, mas o Cristo em mim consegue perdoar todas as vezes. O Cristo em mim consegue perdoar. Entende? E é Ele que perdoa todas as vezes, e é Ele que ama incondicional. Por isso que eu te digo que tu já é tudo que precisa ter, e que o maior assassino do mundo é o Cristo também. Ele também tem o Cristo nele. Não é porque ele está muito desmemoriado, inconsciente de quem ele é, que ele deixa de ser quem ele é. Não é porque nós estamos desmemoriados de que somos Deus em manifestação, que a gente deixa de ser Deus em manifestação. Não é o acesso ou o desacesso à memória que faz com que a gente seja ou deixa de ser quem a gente é. Qual é a diferença, então?
A diferença é que se você é consciente de que você é Deus em manifestação, você manifesta. E se você é inconsciente de que você é Deus em manifestação, você só faz coisas contrário àquilo que você é. Que é dor, sofrimento, morte, abuso, estupro, ciúme, traição, tudo mais. Deu para entender? Se você diz para você mesmo, eu jamais trairia, eu jamais mataria, eu jamais socaria alguém, eu jamais faria tal coisa, foi para tua sombra, tu reprimiu. Entender? Eu percebo o quanto eu tenho ou não de sombra quando eu vejo, por exemplo, eu ouço uma história dessas bem tristes, sabe? De abuso. E quando eu não quero matar o pai abusador da criança, eu percebo que eu não tenho mais sombra em relação a isso. Se eu quero matar o pai da criança, é porque eu tenho sombra ainda em relação a isso. E ao invés de eu querer matar esse pai, eu intercedo por ele junto ao Cristo e peço que derrama graças divinas sobre ele e luz divina para que ele receba as bênçãos do Cristo que ele é. E também na criança. Entende? Por isso que o professor Hélio Couto diz que nada pode ferir um Buda. É nesse sentido que ele está falando. É isso que ele está falando. A tua compreensão, os teus mentais nunca vão poder entender o que eu acabei de falar, mas o teu sentir vai. Ah, vai. O Cristo em ti sabe do que eu estou falando. Ele sente o que eu estou sentindo. Ele recebe as graças dessa cura e desse perdão que tu deu agora, entende? Cecília. Tem pessoas que querem sentir o amor como uma explosão de sentimentos, isso é paixão, que também é necessária em relação à vida, mas essa explosão não é amor. Na verdade, Cecília, o amor é tudo. O amor é também a paixão. Deus não se limita em nada. O amor é inclusive a raiva e o ódio. É a plena expressão. O que faz é a gente olhar para isso como um fenômeno do teu eu humano manifestado e não rejeitar nenhuma das partes de ti. Como é que você vai servir a Deus, a consciência divina universal, se você vê demônios como externo a ti? Curar os nossos demônios é manifestar o Deus em nós. Aceitar que nós temos demônios dentro de nós e iluminar esses demônios para que tudo em nós seja pura luz. Isso é a divindade manifestada. Então não tem nenhum demônio externo que possa nos afetar. Isso é a força de Deus manifestada. Fernanda. Sou dura com as pessoas perto de mim. Família, pois sou dura comigo mesma. Isso, Fernanda. Faz por pelo menos 2 meses, todas as noites, o FT. Observa teus pensamentos sobre nuvens, como nuvens, e faz o FT até sentir paz. Tu vai te libertar de uma forma, Fernanda, que tu nem podia imaginar que essa nova Fernanda pudesse existir. Hoje é rendição, é libertação que nós estamos falando. Libertação dos nossos próprios demônios, dos nossos próprios medos e da nossa própria luz.
O que a gente tem é medo da nossa luz, e é por isso que a gente guarda os nossos demônios. Guardando os demônios não manifesta a luz. Limpe-os. Perdoe-se. Manifeste a luz que tu é. Experimente algo nessa vida que você nem imaginaria que poderia experimentar. O que foi me pedido já 2 vezes nos registros acásticos foi isso. Te abra para receber algo que a tua imaginação não pode imaginar. Sabe? Eu era muito assim de querer saber o próximo passo que ia acontecer. E hoje eu vivo cada dia na expressão máxima do amor que dá para aquele dia. Às vezes a expressão máxima do amor daquele dia é raiva. E tá tudo bem. E deu. E é assim. Entende? Fernanda, a Nandinha, não quer matar o pai da criança, não quer dizer que ele não vá ficar impune na lei dos homens. Aqui ele vai ter que pagar. Ele vai pagar aqui e ele vai pagar nas leis do karma e dos senhores do karma e todas as leis, tá? E pode ter certeza que esse erro que ele cometeu vai doer muito nele, porque vai ter que passar a dor do sistema nervoso central daquele ser que ele feriu por ele, ou nessa encarnação, ou quando ele estiver desencarnado, ou na próxima encarnação. Vai passar por ele. Entende? Ele vai sentir tudo isso, vai passar pelo sistema nervoso central dele. Isso é a equalização do karma. Tá? Então a gente não precisa ficar preocupado em relação a isso. Deus é justo, o mundo é justo e se fez nisso. Rosemar. Sim, Nanda. Aqui ele estará sob as leis kármicas. Aqui e em todo lugar, tá? Mas nós, à luz de um curso em milagres, sabemos que só está seguindo um roteiro. Em verdade, não há um pai abusador e tampouco vendo um pai vejo-o como. Sim, vejo como Deus nos vê. No irmão está a salvação de todos. Está consumado, sim. Sim, Rosemar. No entanto, enquanto estamos no mundo e nos sentimos separados, estamos sujeitos às leis do mundo e do karma. Quando Jesus diz que venceu o mundo, ele venceu o mundo porque ele transcendeu o mundo e foi a cristificação. Então, só quando estamos com o processo completo da cristificação é que esse sentir é verdadeiro em nós. Até lá, é um conhecimento que o mundo nos traz, tá? E que a gente vai experimentando e acessando. Mas só quando o processo da cristificação está completo em nós é que a gente consegue viver isso que você acabou de falar. Né? E entender que isso aqui é uma ilusão. E mesmo assim, Jesus, o Cristo, vem nesse mundo de holografia e ilusão nos ajudar, nos amparar, nos acolher, né? Dar um abraço naquela senhora do asilo que queria tanto aquele abraço de Jesus Cristo, e ele vem e se manifesta numa forma e abraça ela. Entende? Mesmo ele sabendo que é uma holografia. Mesmo Deus sabendo que isso aqui tudo é uma holografia, ele manda os professores de Deus, ele manda os filhos dele mais rememorados para nos ajudar a viver bem nessa holografia e a transcender a holografia, mesmo sabendo que é uma ilusão. Então a gente não pode menosprezar a ilusão e o mundo manifestado. É aquilo que eu sempre digo, não nos sintamos iluminados antes de estar. Porque senão isso vai gerar sombra. E onde tem sombra não tem luz. E onde não tem luz, não entramos em fase com o Criador. Ok? Fernanda. Nossa, tem tantas Fernandas aqui. Quando aconteceu de novo este final de semana, eu duvidei desta limpeza que estou fazendo. Parecia aí mesmo
ao mesmo tempo um teste para mim mesma. Gente, a gente vai oscilar por muito tempo, tá? Essa oscilação ela vai acontecer por muito tempo e isso não é ruim, tá? Faz parte também do processo. É aquele negócio, eu quero andar de moto, mas também quero ficar sentado na beira do riacho em silêncio, né? Isso faz parte do processo, isso que é a gostosura do processo, tá? Nossa consciência, medo da nossa própria luz, nunca luz. Eu não sei se entende bem o que tu falou, mas sim, a gente tem medo de... Se nós não tivéssemos, nós não teríamos nem pensado e sentido separado. Jesus, para manifestar, também se sentiu separado, para ele poder encarnar numa forma humana e separar os 7 corpos, porque ele estava lá no átmico, e separar em 7 corpos e encarnar, ele precisou se manifestar, dizer não. Ele precisou se desmemoriar, se sentir separado. E só aos 25 anos, no batismo dele, foi que ele se rememorou. E aí, depois que ele se rememorou, agora viva com isso, de que tu é o Cristo, de que tu é Deus em manifestação, de que tu é a expressão de Deus no mundo. E aí ele foi aprender a sustentar. E aí veio como exemplo para nós. E aí ele transfigurou e se iluminou de 100%. É que iluminar de 100% a gente traz aos iluminados que a gente ouve no mundo a consciência divina universal da manifestação, né? Mas Jesus foi o primeiro Filho de Deus, ele é intitulado Filho de Deus perfeito, porque ele foi o primeiro a manifestar com perfeição quem nós somos. Não quem nós deveríamos ser, que é o que a igreja nos ensinou. Nós deveríamos ser que nem Cristo. Nós somos como Cristo. Nós somos o Cristo. Só não lembramos disso. Então, que nos rememoremos para que nós possamos manifestar o Cristo, a perfeição que nós já somos. Sim, Célia, me veio essa consciência, medo da nossa luz. É isso mesmo. Nunca olhei para a luz que sou, sempre pelos medos do que já fiz. É isso aí. Nossa, Fê. Sim, exatamente, Rosemar. E esse viver é essa disponibilidade em ver diferente e o Espírito Santo fazer esse caminho. Sim, não desprezo, mas aceito o milagre e a oportunidade de que a ilusão nos convida sempre. Isso aí. A gente vai ter que viver aqui na forma, entendeu, Rosemar? A gente vai ter que viver aqui na forma. A gente ainda vai ter pensares e sentires humanos, emoções humanas. E a gente vai ter que trazer elas para a unificação entre fundindo mente e coração, fundindo a consciência divina universal com o humano. É como 2 oceanos que se entrelaçam e passam a fazer uma nova forma a partir daí, que é o ser elevado da forma, que é o que a gente veio manifestar aqui. Eu vejo muitos estudantes de um curso em milagres falando sobre essa conceitualização de um curso em milagres, de que só existe o um, somos Deus em manifestação, mas eles não conseguem viver isso e trazer isso para a vida manifestada deles. Então fica muito bonito o discurso, mas a manifestação deles é zero, entende? Eles ficam intelectuais discutindo conceitos do que seria a perfeição, ao invés de expressar a perfeição através da imperfeição. Isso é Deus em manifestação. Expressar a perfeição através da imperfeição. Por que você acha que Deus não ia te dar um sentimento como raiva? E por que você seria imperfeito se manifestasse a raiva? Entende? Deus é a perfeição na manifestação do que o mundo chama de imperfeição. Olha só. E se a gente consegue viver isso e expressar Deus em nós e através de nós o tempo todo, a gente consegue manifestar Ele, entra em ressonância com Ele e passa a ressoar e experimentar o que Deus quer se experimentar através de nós aqui. O convite que eu faço a todos os estudantes e vivenciadores de um curso em milagres é, cara,
para de discutir conceitos. Para de achar que Deus vai conseguir se exprimir através de palavras e conceitos. Não vai. Nunca. Não existem palavras para descrever Deus. E vou dizer mais, não existe nem sentires, nem emoções capazes de descrever Deus. É uma experiência que a gente vai vivendo e vai manifestando. Vai vivendo e vai manifestando. E quanto mais a gente deixa Ele se expressar em nós e através de nós, mais a gente o manifesta, mais a gente entra em ressonância com Ele, mais Ele pode se sentir livre para também se expressar até através do Filho dele. É aquele livro de Mirdá. Shamadã não contém Mirdá. Mirdá contém Shamadã e todos. Um dia Shamadã será Mirdá. E aí conterá Mirdá, Shamadã e todos. Eu acredito que para todos os estudantes de um curso em milagre seria obrigado a ler também o livro de Mirdá. Porque eu vejo quase todos os estudantes de um curso em milagres como Shamadã. Aqueles que se sentem os guardiões da verdade, os conhecedores da verdade, incapazes de manifestar. Capazes de ser o ser divino universal, de sentir o amor puro, de expressar. Deixa eu ler os comentários. Rosemar. Sim, exatamente. É esse viver, é essa disponibilidade em ver diferente, e o Espírito Santo faz com que o caminho, sim, não desprezo e aceito o milagre e a oportunidade da ilusão nos convida. O Espírito Santo, ele é necessário a nós no tempo do aprendizado. Conforme a gente adentra o tempo da ternura, o Espírito Santo vai se entrando em intersecção e atravessamento com a gente, nós nos tornamos o próprio Espírito Santo. E aí vem o Cristo como nosso professor. E aí ele vai adentrando e entrando em intersecção e atravessamento com a gente, nós nos tornamos o Cristo. Entende? Esse é o processo alquímico de voltarmos para casa, de onde nós nunca saímos. Dançar entre carne e espírito, entre terra e céus. É isso aí. E a carne não tem nenhum problema, tá, gente? Rosemar, só a experiência vivida é a melhor forma de ser, com letra maiúscula. Essa totalidade. O próprio Sen diz que palavras não mais revelam a existência. E nunca revelarão, mas são necessárias. É necessário estudar, trabalhar e ajudar no limite das nossas forças para que a gente chegue a expressar quem nós somos. Tá? É exatamente isso que questiono, a manifestação, o perceber do Cristo em nós. Sim. Mas, Cecília, nem todos nos reconhecerão. E tá tudo bem, tá? Cada um no seu tempo. Quem reconhece, experimenta e usufrui. Quem não reconhece, não experimenta e não usufrui. Um dia todos voltarão para casa, foi isso que meu pai disse. Filha, eu sei que tu quer resgatar os teus irmãos. Saiba que todos vão voltar para casa. Todos vão voltar para casa. Mas pode ir. E relembre de quem eles são e de que eu estou chamando. Pode ir. Mas fique tranquila, porque todos vão voltar para casa. Mesmo que eu não viesse, todos vão voltar. Elizabeth, seja bem-vinda, Elizabeth. Um curso de amor fala do tempo da ternura. Sim. O tempo da ternura é um tempo de aprendizado sobre o amor. É um tempo intermediário, né? Entre o fim do tempo das oscilações,
do aprendizado através da dualidade, e a gente começa a adentrar o tempo do aprendizado sobre o amor, que é um desfazer do que a gente pensava que era o amor, né? Desculpe, errei a grafia. Tudo bem. Rosemar, e muitos grupos mantêm e manipulam através deste conceito e palavras que ainda expressam na forma apenas, não são de modo algum a existência, sim. E eles querem dizer que eles são todos iguais, né? Que todos são canalizadores e todos são iguais. E aí não expressam a diferença que Deus quer se expressar aqui. Nós não somos todos iguais aqui. Nós somos diferentes. E é isso que Deus quer se expressar aqui. Nós somos o mesmo ser. Mas é como nossos dedos que são diferentes, nós somos diferentes na expressão e na manifestação. E é isso que Deus quer se expressar e se manifestar aqui através de nós. Sim, é isso que você falou. As palavras, os grupos são necessários para o aprendizado ou para mim, relembrar. É isso, exatamente, tá? Por isso que eu não critico nenhuma religião e nenhuma forma de aprendizado. Mas eu preciso dizer que estão certos e que estão errados em determinadas coisas. Que autoridade você tem, Ana, para dizer o que está certo e o que está errado? Eu conheço o pensar e sentir de meu pai. Quando você acessar, quando você conhecer o pensar e sentir de nosso pai, você também dirá o que está certo e o que está errado. E isso acontecerá. E isso não é julgamento, isso é conhecimento. Tá? Quem acessa a verdade vai saber. Tá? Ana, devo fazer FT apenas observando os pensamentos em silêncio ou devo fazê-los falando pensamentos que vêm à mente? Como você preferir. Se você estiver sozinho em casa, faz falando. Se você estiver com outras pessoas, faz em silêncio. Tanto faz. O que faz o FT funcionar é você se conectar àquela emoção e ir se perdoando por tudo aquilo. Deixar o Cristo em ti agir. Né? É a mesma coisa, gente. Né? No Optimal EFT, que esse é o Golden que eu estou ensinando para vocês, no Optimal EFT, o Gary Gregg fala que é o teu terapeuta interior. O que é o teu terapeuta interior que faz essa cura? É o Cristo em ti, é a consciência divina universal, é Deus em ti, é a consciência crística em ti, a manifestação, o nome não importa. É a divindade em ti que perdoa, que se expressa e que se manifesta. Né? Então, traz a divindade. Divindade, eu te peço, me ajude a limpar o que ainda falta limpar, a curar o que falta curar, para que eu te manifeste em mim, naquilo que eu sou, em plenitude. É isso, tá bom? Mais alguma pergunta, amores da minha vida? Coisa linda da minha existência. Gente, que coisa mais fofa. E é tão legal, porque em qualquer lugar que eu vou, para qualquer lugar que eu vou, se eu vou para Umbral, tá tudo bem. Vou passar, semana que vem eu vou passar no Umbral, porque eu vou terminar o livro das sombras, eu vou voltar a estudar sobre Umbral. Então eu vou pro Umbral, vou botar mais umbralino. E tá tudo bem. Eu não deixo de ser eu porque eu fui pro Umbral. Sabe? É isso que eu quero dizer. E ao mesmo tempo eu vou pra divindade com a mesma facilidade. E tá tudo bem. Gente, eu quero agradecer vocês que estão aqui, muito do fundo do meu coração. Estou muito feliz por vocês estarem aqui. Revejam essa live, ela é muito curativa. Quando a gente consegue olhar para a nossa sombra e curar as nossas sombras, a gente manifesta Deus, que é a luz que nós somos. Nós somos Deus em manifestação. A gente nem existe. Quando a gente começa a entender isso, fica mais fácil para a gente perdoar. Se eu nem existo, se só existe Deus em manifestação, por que eu guardo dor? Por que eu guardo sofrimento? Eu só quero manifestar a luz que eu sou e deu. Eu quero expressar o que Deus quer se expressar através de mim aqui. Obrigada, Sabedoria Carolina, Karina,
Ricardo, gratidão é minha de todo o coração. Cecília, florzinhas, vou escutar tudo de novo. Gratidão, meu amor. Eu também vou ter que assistir toda essa live de novo, porque ela tá, ó, sensacional. Bom, todas estão, né? E, gente, eu já começo o meu dia assim, ó. Levo as meninas pra escola, venho pra casa, já faço meu café, já digo, eu vou gravar. Agora eu vou gravar até terminar. Eu pretendo até o fim de... eu gostaria até o começo de novembro terminar de gravar totalmente o Despertar Crístico, já deixar tudo pronto. Se for possível, assim será. Se não, até o meio de novembro, um mês antes do que foi me pedido para fazer, eu vou fazer. Todos os dias eu vou gravar pelo menos 2 aulas, e são aulas longas, umas mais curtas, umas mais compridas, né? Mas em torno de 1 hora e pouco eu fico gravando, eu fico verticalizada na consciência divina universal. Depois eu venho fazer a live para vocês. Então, é bastante acesso que eu tenho para um dia. Eu precisaria, assim, ó, de muito descanso, e aí eu vou para a vida manifestada. Então, a gente tem que entender que todos nós temos missões aqui. Nós temos algo para realizar aqui. E não tem sentido a gente não viver isso e não experienciar isso que a gente veio para realizar e manifestar aqui. Então, deixa se expressar através de ti. Deixa Deus se expressar através de ti. Sabe? Deixa Ele se expressar através de ti. Tá? Um beijo. Amo vocês. Obrigada pela live. Eu que agradeço, Isabelle. Compartilhem, recortem, façam tudo o que for necessário fazer para que esse conteúdo chegue cada vez mais e mais para mais pessoas, tá? Tá lá no YouTube também. Vocês podem compartilhar em grupos de estudos, com quem vocês conversam e tudo mais. Vão trazendo isso, porque olha só, uma live dessas para um relacionamento, para um casamento, para relacionamentos, como é uma live valiosa, né? Como é valioso isso, né? A gente levanta o problema, a gente traz a luz do problema e a gente traz a solução. Em todas as lives eu faço isso, começo, meio e fim. Todas as minhas lives têm começo, meio e fim. Levantamos o problema, levantamos a dúvida, trazemos o questionamento e trazemos uma solução, várias soluções. Mas eu sempre vou trazer uma solução, tá? Beijo. Amo vocês. Até mais.